Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Vera Loyola. E o assunto de hoje é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vera, seja bem-vinda ao TV Atende. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, obrigada mesmo. Nesse final de semana acontece o Exame Nacional do Ensino Médio. Tenho certeza que muitos jovens e também pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o Enem, querem entrar numa faculdade um pouquinho mais tarde, estão perdendo o sono essa semana. Sim. Como lidar com essa situação? É a situação da expectativa, né? É natural que a pessoa, diante de qualquer exame, de qualquer tipo de avaliação, se sinta mais ansioso. E o que fazer nessa última semana, tudo isso. Você fala de uma pressão que todo mundo tem, às vezes dos familiares, da própria sociedade, a questão da idade, né? Nossa, agora vão me dar o desafio de um vestibular. E o Enem tem a característica de um vestibular. A expectativa vem como igual a de qualquer vestibular. E todo o raciocínio do Enem solicita conhecimentos diferentes. Então, aumenta mais a expectativa. Então, é normal que a pessoa tenha essa expectativa. O importante é lembrar-se que a calma faz o potencial surgir. Se não tem calma, tudo vira bloqueio. Tem uma diferença de pressão do momento de uma pessoa que está terminando o ensino médio agora, de uma pessoa mais velha que quer voltar a estudar, que quer encarar um novo desafio? É diferente esses dois momentos? Sim, em dois aspectos a gente pode analisar isso. Primeiro seria, o aluno que sai de um colegial ou está terminando um colegial para fazer o Enem, ele está meio que no embalo. Então, o ritmo do estudo, toda a rotina dele está voltada para estudo, mas tem a expectativa de uma aprovação porque ele está enfrentando uma das primeiras avaliações da vida. Já a pessoa que tem um pouco mais de idade, já está em mais resistência à frustração, já tem outro tipo de maturidade para enfrentar uma avaliação desse tipo. Entretanto, como você disse muito bem, é um desafio. E normalmente para a pessoa um pouco mais madura é um desafio maior, porque ele se sente concorrendo com pessoas que aparentemente sabem mais do que ele, né? Então tem uma pressão diferente, sim. Essa semana é a semana de devorar os livros ou o que já tinha sido feito já foi feito? Exatamente. Não se devora livro na véspera de uma prova, não se aprende nada de última hora. O que a gente tem que fazer é relaxar. O que você estudou, o que você aprendeu, assimilou, está ali dentro. Se acalme. Agora é hora de descansar, talvez nesses próximos dias dar uma olhadinha numa ou noutra prova antiga do Enem para reativar algumas lembranças. Não se apavore se olhar e falar, nossa, não me lembro disso. Calma, certo? Se você estudou, fez sua parte, tranquilo. Não pode. Agora, nas vésperas, aumenta muito a ansiedade. Eu ia te perguntar sobre isso. Às vezes as pessoas estão conversando com os amigos, falando sobre o Enem e falam sobre algum assunto. A pessoa, eu já vi isso. Mas eu não lembro, bate aquele branco, aquele desespero, ela tenta lembrar daquilo e não consegue. Isso é normal? É normal porque você está sendo solicitado de um conhecimento fora do momento de ser solicitado. A nossa memória tem uma ação ativa à medida que o estímulo puxa. Então, se você está conversando do Enem, mas a respeito da prova, que horário que vai ter que ser e tal, de repente chega uma pergunta de uma matéria, você não está ligado àquele conteúdo naquele momento. Então, a memória não dá a resposta imediata. Relaxa, volto a dizer sempre, respire, acalme. Depois você chega em casa, entra lá no Google, põe a questão mais ou menos, pega o conteúdo teórico só para dar aquela refrescada e você vai ver que está ali dentro. Estudou, está ali dentro. O Enem está chegando, é pressão de todo lado, a gente está vendo aí, e o famoso branco na hora da prova? Eu já vi isso, mas eu não lembro, na hora do Enem. Esse branco é a ansiedade num pico, certo? Bloqueia a memória. A adrenalina que está correndo no sangue está num nível alto, então onde dá o bloqueio da memória. Como lidar com isso? De toda a minha experiência profissional, eu tenho visto que a grande forma de lidar com a ansiedade está na oxigenação do cérebro. Então, se você respira profundamente, e aí vai uma dica, você inspira, segura 1, 2, 3, 4 e solta. Pode ser pelo nariz ou pela boca. No que você inspira, você está oxigenando o sangue. O sangue leva ao cérebro. Levou ao cérebro, automaticamente a adrenalina desce, é bioquímico. Certo? Você começa a se acalmar e a se acalmar a memória é ativada.
Então, para tudo, põe o lápis em cima da prova, encosta na carteira, respira, relaxa, acalma, vê outra questão, certo? Porque à medida que você vai se acalmando, a memória vai sendo ativada e volta ao normal. A gente estava conversando antes de começar, o Enem ele é diferente do dia a dia da sala de aula, mas ele é o cotidiano. Ele é uma prova mais extensa e mais pensativa, mais você analisar todo um contexto. Isso foge um pouco da realidade nossa hoje? Infelizmente, ainda as escolas já melhoraram muito, mas ainda é o foco de absorção do conhecimento pela memorização. Não é tanto pela contextualização, a vivência prática daquele conteúdo. Então, quando chega no Enem, que ele realmente foca o conhecimento adquirido em contextualização, onde acontece essa diferença e cria maior ansiedade, né? É diferente. Eu sinto que as escolas, pelo material pedagógico que a gente analisa, estão cada vez mais próximas desse conteúdo de aprendizado por absorção, por compreensão e não por memorização. Mas ainda o Enem ganha longe na forma de cobrar isso, né? Como se preparar se a gente é preparado de uma maneira diferente? Uma dica boa, porque você está me perguntando, excelente pergunta. É assim, quando você estuda, normalmente a gente pega o exercício pronto que o professor deu e tenta repeti-lo nos outros exercícios. Não é assim que funciona. Você leia o conteúdo e busque na teoria as respostas que vão formatar aquele exercício. Compreenda o contexto primeiro, depois você faz os cálculos, depois você faz uma análise, mas compreenda. Eu sugiro sempre assim, leia um parágrafo ou meio parágrafo e pense, o que eu entendi disso? Tá, entendi, então tá, vamos à frente. Opa, não entendi, volta um pouquinho, porque você vai treinando a conseguir adaptar-se ao conteúdo e não à memorização repetitiva, a antiga decoreba, né? Tem umas pessoas que chegam em situações como essa Enem, vestibular, tentam absorver esse nervosismo em chocolate, doces ou em algum alimento. Isso é válido, é errado? O chocolate, ele é um estimulador de serotonina, né? Então, comer um chocolate antes de uma prova costuma ser bom. Certo? Isso os nutricionistas vão dizer melhor, certo? Mas assim, não que isso estimule mais ou menos. O que não pode é comer uma feijoada antes disso, né? A alimentação tem que ser leve, para a memória estar ativada, para a atenção e concentração estar em níveis ótimos para poder dar certo, né? Tem algum segredo, fora a respiração, para controlar aquele nervosismo, aquela ansiedade que até o final de semana vai aumentando a cada dia? Eu aconselho sempre assim, distraia-se com coisas positivas, muito cuidado com bebida alcoólica nas vésperas de uma prova, porque realmente cai todo o rendimento, né? Mas distraia-se de forma saudável. Então, uma natação, uma caminhada, um esporte que você goste, alguma coisa que crie uma condição de saúde, de leveza. Durma bem. Ah, mas não consegue dormir bem porque está ansioso. Certo? Então, não fique tenso porque não dormiu. Não dormir. Se for o caso, sente-se, lê alguma coisa, vai assistir um filme, mas não fica assim, eu preciso dormir, que é pior, né? Então, a ideia é essa. Procure distrair sua mente. O que você estudou, está lá. Vera, eu agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, agradeço muito, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a psicóloga Vera Loyola.